Bom dia a todos. Eu observo as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Pergunta à secretaria se a ata a ser homologada. Não há ata a ser homologada, nem processo a ser sorteado, nem leitura de expediente. Então vamos à leitura do expediente. Processo número 10.804. 17, 1210, 2018, 1226, 2018, 1227, 2018, comunicação do julgamento das contas que foram aprovadas em desacordo com os pareceres prévios do TCE dos municípios de Bom Jardim, exercício financeiro 2007, parecer prévio PL-TCE número 114, 2011, Paraibana, exercício financeiro 2012, parecer prévio PL-TCE número 46, 2006, Arari, exercício financeiro 2007 e 2008, parecer prévio PLTCE 2411-2010 e 116-2012. Processo número 11.302-2017, 11.304-2017, 2.105-2018. Comunicação dos julgamentos de contas que foram aprovadas em acordo com o parecer prévio do TCE nos municípios de Monção, exercício financeiro 1991 e 1996. Pareceres prévios PLTCE número 303, 2006 e 161, 2002. Alto Alegre do Maranhão, exercício financeiro 2007, parecer prévio PLTCE número 85, 2012. Processos números 11.303, 2017, 2.914, 2018. Comunicação dos julgamentos de contas que foram desaprovadas em acordo com os pareceres prévios do TCE nos municípios de Monção, exercício financeiro 1994, parecer prévio PL-TCE número 131, 2003, e Centro Novo do Maranhão, exercício financeiro 2010, parecer prévio PL-TCE número 115, 2016. Só um momentinho enquanto eu libero aqui a... Obrigado. Bom, com a palavra os senhores conselheiros substitutos, procurador de contas, para se manifestarem. Eu gostaria de usar a palavra pela ordem. Gostaria de pedir a suspensão do processo de número 6881/2011. Senhor presidente, esse processo foi detectado, trata-se de... É um processo com 3 apensos, ou seja, são 4 processos. Detectei na administração direta, que é de Passo Lumiar. Detectei na administração direta uma incongruência de informações, uma discordância nas informações. Por conta disso, senhor presidente, eu vou pedir a suspensão de todos, para trazer oportunamente. É o único, o senhor não tem... É o único. São quatro processos. Certo. Aquele que se fazia em bloco. Para não relatar um e ficar outro pendente, eu faço todos. Solicito a retirada de pauta do processo 4038/2011, prestação de conta anual do prefeito e vice-prefeito de Paulino Neves, para uma melhor avaliação. Eu solicito... E comunicar, senhor presidente, que eu não vou pedir a inclusão em pauta daquela matéria da instituição normativa, deixar para a próxima sessão. Eu distribuí uma cópia do meu voto para todos os conselheiros, auditores. Então, senhor presidente, bom, ouvir também um corpo técnico envolvido. Mas primeiro eu gostaria da avaliação do plenário sobre a matéria. Né? Vamos ouvir todas as partes envolvidas. O que o plenário achar, o corpo técnico vai saber. É isso? Era só. Pronto, ótimo. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão em pauta do processo 2.316 de 2018, uma representação contra a Prefeitura Municipal de Bacabal. Cautelar. Tá. Estou pedir retirada de pauta do processo 2.938/2014, prestação de conta de presidente de Câmara. Referido. Senhor presidente, Estou ótimo. Processo... suspensão de pauta do processo 4280/2014, Prefeitura Municipal de Cidelândia. Suspensão, senhor presidente. Deferido. Doutor Osmário. Senhor presidente, eu pedi retirada de pauta de 2 processos que estão suspensos, mas não deu para resolver ainda a pendência. Seria o 2685/2017 e o 6691/2017, que
Trata de representações dos municípios de Fernando Falcão e de São Raimundo das Mangabeiras. Deferido, Osmar. Obrigado, senhor. Bom, senhor presidente, um aviso e também um convite, né? A partir do dia de maio, as sessões serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, as sessões do TCE. É mais um salto, né, que nós estamos dando, aí seguindo a linha dos tribunais mais avançados, né, a partir do TCU. E a equipe técnica convida os membros para a reunião de demonstração da nova tecnologia a ser realizada no dia 15 de maio, a próxima terça-feira, às 9 horas, na sala de reunião da presidência. Então, todos estão convidados. Tranquilo? Tá. Terça-feira. No YouTube. Tá certo. Mais um convite, pessoal. Mais um convite. Depois da manhã, sexta-feira, como já é tradicional aqui na nossa casa, o tribunal está programando uma festa em homenagem ao Dia das Mães, depois de amanhã, sexta-feira. Nós teremos, inclusive, como atração, né, uma apresentação do cantor Fernando de Carvalho. Apresentação de Fernando de Carvalho no auditório. Nós estamos convidando para as 8 horas, porque também tem o café da manhã e tal. E aí tem o coffee break, né, no hall, logo após a apresentação do Nonato está convocado. Nonato, o vice-presidente, não pode faltar. Tem que chegar antes das 8. Então fica aí o aviso, pessoal. E vamos valorizar, né, todos nós sabemos da qualidade das apresentações do grande Fernando de Carvalho. Então vamos iniciar as relatorias. Tem sustentação oral hoje? Não, sem sustentação oral. Nosso decano não tem processo hoje. Com a palavra, doutor Álvaro. Não, estou trabalhando. Senhor presidente, eu gostaria, demais membros, gostaria de relatar o processo que eu pedi a inclusão na pauta de hoje. É o 2316-2018, é uma apresentação de Sinaliza Segurança Viária Limitada, representados da Prefeitura Municipal de Bacabal, do exercício financeiro de 2018. Então, trata-se do presente processo de representação formulada por Sinaliza Segurança Viária Limitada em desfavor da Prefeitura Municipal de Bacabal em face das supostas irregularidades no procedimento de pregão presencial número 016 de 2018, que tem como objetivo a contratação de empresas de manutenção de sinalização horizontal, vertical e semáfora. A representante aduz que, após a publicação no portal de licitação do aviso do pregão 016 de 2018, tentou entrar em contato telefônico com a prefeitura de representada, mas não obteve êxito. Acrescenta que o edital corresponde ao procedimento supracitado, não foi disponibilizado no site da prefeitura. Por esta razão, o requerente pediu a suspensão do certame. Ato contínuo, os autos foram remetidos à ilustre unidade técnica que se manifestou pelo deferimento da medida cautelar, conforme se depreende o relatório de instituição normativa 12.461 de 2018, TISEX 2, SUSEX 8. No mesmo sentido, manifestou-se o douto Ministério Público de Contas, através do parecer 276 de 2018, da lápide doutora Flávia Gonzalez Leite, né? Então, diante do certame, senhor presidente e senhores,
tendo em vista que as informações e documentos apresentados pelo representante, manifesto minha concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, que assim decida conhecer de representação nos termos do artigo 113, de parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93 e artigo 43, inciso 7 da Lei 8.258 de 2005, da Lei Orgânica do nosso Tribunal de Contas, né? Deferir o requerimento de medida cautelar nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica, em face do município de Bacabal, determinando ao gestor municipal a suspensão do procedimento referente ao pregão presencial 016/2018 e, caso já tenha sido finalizado, que sejam suspensos os pagamentos em desfavor da empresa vencedora em razão de indícios de falta de publicidade. Então, citar o senhor prefeito e o pregoeiro, senhor Ricardo Barros Pereira, conforme a presente defesa no prazo de 30 dias, de acordo com o artigo 50 da Lei 4 de 2000, a Lei Estadual 8.258 de 2005. Após providências, retorno os autos aí ao conselheiro relator. Esse é o meu voto quanto a esse processo. Está indeferindo. Deferindo de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Deferindo a cautelar. Exatamente. Deferindo a cautelar de acordo com o Ministério Público de Contas. Exatamente. Tudo bem. Então, assim eu proclamo o resultado. Mais processo, doutor Alva? Tem mais processos a relatar, sim. Esse é o incluído. É bom deixar com vocês, né? Primeiramente, dos processos já pautados, o 3.487 de 2013, prestação de conta anual de gestores do exercício financeiro de 2012, que é o FMAS de Riachão, tendo responsabilidade Joana Paula Coelho de Oliveira, secretária de Assistência Social, no período de 3/1/2011 a 30/6/2012. Senhora Cíntia Maria Gomes Ferreira, secretária de Assistência Social, de 1/7, período de 1/7 de 2012 a 31/12 de 2012. O Ministério Público teve lá o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, e meu voto foi devidamente analisado pela unidade técnica, parecer do outro Ministério Público de Contas anexado, e o meu voto concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, julgar regular com ressalva as contas de gestores do FMAS de Riachão, referente ao período de 3/1/2011 a 30/6/2012, exercício financeiro de 2012, no caso, de responsabilidade de Joana Paula Coelho de Oliveira, secretária de Assistência Social, por restarem irregularidades de natureza formal que não resultam dano ao erário, embora ensejadora de multa. Esse é meu voto contra este período, né? E aplicar à responsável Joana Paula Coelho de Oliveira multa no valor de R$ 2.000, ordenadora das despesas do período de 3/1/2011 a 30/6/2012. Então, abrangendo aí o exercício de 2012 em questão, né? Esta multa totaliza, nesse período, R$ 2.000. Determinar o aumento da multa no seu devido pagamento, na data do seu devido pagamento, enviar cópia do acordo e dos demais documentos relacionados. Os períodos, então, 30/6. Então, a multa diz respeito só a esse período, realmente. Os demais períodos não têm multa a serem imputadas.
Esse meu voto, senhores conselheiros. Decidido nos termos do voto do relator. Processo 3.470, 2014, prestações de conta anual de gestores, exercício 2013, tomada de conta do FMAS de Brejo. Brejo? Brejo. Doutor Então, Alves, quer que algo diga para no eu final vou da pedir para sessão? o senhor relatar por último. Certo. Então, deixa eu ver. Brejo. Tenho duas contas de Brejo, vou esperar para relatar por último, hoje mesmo, né? Processo 3.484, tomada de conta anual de gestor do Fundeb do exercício financeiro de 2013, da Prefeitura Municipal de Morros. Responsabilidade Francisca Silvana Alves Malheiro Araújo, prefeita, e a senhora Gisele Fernanda Vieira Lima, secretária municipal de Educação. Não há procurador constituído, do parecer do doutor Douglas Paulo da Silva. Devidamente analisado pela unidade técnica, o parecer do outro Ministério Público, como tinha citado. Eu concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas. Vou considerar que a Receita Federal do Brasil está autorizada solicitando o débito de valores devido a repasse que dizem respeito ao INSS. Eu abreviando o máximo possível. Então, quanto à irregularidade desse débito de recolhido e não transmitido comprovadamente para conosco, ao INSS, nós vamos concordar em parte com o parecer do outro Ministério Público de Contas, em virtude de que ele se manifestou, doutor Douglas, para que nós fizéssemos a devida cobrança. Então, neste caso, acho que não é nossa responsabilidade fazer essa cobrança do débito, da comprovação do débito feito referente ao INSS dos servidores do Fundeb. E passemos, então, a informar pode ser ao TCU também, né? E ao IPOP-INSS desse recolhimento feito, ao INSS também, para que fazer a devida cobrança com as nossas comprovações que vão lhe ser transmitidas. É só essa divergência que existe para com o parecer do outro Ministério Público de Contas. E julgar irregularidades à conta do Fundeb, também de acordo, essa parte está de acordo com o outro Ministério Público de Contas, das senhoras Francisca Silva Alves Malheiro de Araújo e Gisela Fernanda Vieira Lima. Aplicar também uma multa de R$12 mil, com fundamento no artigo 172, inciso 9 da Constituição do Estado do Maranhão. Aí, esse total diz respeito a uma multa de R$10 mil em razão da diferença repassada a menor, apresentada a menor, com os gastos de pessoal. E uma multa de R$2 mil, que totaliza esses 12, né? Pela ausência de comprovantes de recolhimento da Previdência Social. São essas duas multas e pela irregularidade. E o devido envio ao INSS. Contas irregulares com débito. O débito. E multa. Processo 3.693 de 2014, prestação de conta de gestores do FMAS de Capinzal do Norte. A responsabilidade é Roberval Campelo Silva, prefeito, Josineide Furtado de Almeida, secretário de Assistência Social, esse Furtado não tem parentesco não, né, doutor Furtado? Essa Josenilde, Francisca Lima e Almeida Furtado. Tem a advogada constituída Daniel Lima Cardoso. Não, esse Furtado aí... Não tem parentesco, é de Capinzal.
É Capinzal, exatamente. Não. Então, quanto à tomada de conta de gestores do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS de Capinzal do Norte, exercício 2013, eu manifesto minha concordância com o parecer do Ministério Público de Contas que sejam julgadas regulares das contas anuais do ordenador de despesa e não tem, inclusive, multa quanto a este período. É esse meu voto contra este processo. Decidido, doutor Alves. O 4.201 de 2014, prestações de contas anual dos gestores, tomada de conta do Fundo Municipal da Assistência Social, FMAS, de Tasso Fragoso. Responsabilidade é Antônio Carlos Rodrigues Vieira, prefeito, e Jani Dias de Araújo, secretário de Ciência Social. Exercício financeiro de 2013, não há procurador constituído, é devidamente analisado pela unidade técnica e o parecer do outro Ministério Público, contra, inclusive, falava o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. Eu concordo plenamente com o parecer do outro Ministério Público de Contas, que voto por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o recurso extraordinário, número 848-826 do Distrito Federal, emitir prévio pela aprovação com ressalva às contas dos ordenadores de despesas da tomada de conta anual do gestor do FMAS, os responsáveis já citados, considerando diretrizes ratificadas pelo Pleno em sessão do dia 8/3/2017 e subsidiada da Resolução ATRICOM 1, de 6 de agosto de 2014, por medida de racionalidade administrativa. Então, por esta medida de racionalidade, julgar regular com ressalva as contas dos gestores já citados e devido exercício já citado, enviar cópia, no caso, ao Procuradoria-Geral de Justiça, à Câmara Municipal do município de Tasso Fragoso e da ciência aos responsáveis. É esse o meu voto, senhor presidente. Decidido, doutor Alves. Processo 4.204, 2014, prestações de conta anual de gestores de 2013, do Fundeb, de responsabilidade de Antônio Carlos Rodrigues Vieira, prefeito, e Zenaide de Oliveira Barreira Martins, secretário de Educação. Devidamente analisado pelo setor técnico, parecer do outro Ministério Público de Contas, inclusive com a palavra do doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. Eu voto emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas. Não, mas aqui é Fundeb. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Não é parecer prévio pela aprovação, né? Não é parecer prévio porque é Fundeb, né? Está errado isso aqui. Parecer prévio, não. Então, em virtude que existe aqui um dos responsáveis, senhor prefeito, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas, quanto ao período, quanto à corresponsabilidade de Antônio Carlos Rodrigues Vieira, prefeito, ressalvando o disposto, no caso, julgar regulares com ressalva das contas de Antônio Carlos Rodrigues Vieira e Zenaide
de Oliveira Barreira Martins, ordenador de despesas do Fundeb. É esse nosso voto, senhor conselheiro, o mais abreviado possível quanto a este processo. Contas aprovadas com ressalva. Certo. E parecer prévio, no caso, que é o gestor, o prefeito, né? Aí, quanto e o 4.593 de 2014 é o FMAS de Filomena do Maranhão, responsabilidade Francisco Assis Barbosa de Souza, e prefeito, no caso, e José Francisco Carvalho da Costa, secretário de Saúde, exercício financeiro de 2013. O parecer do doutor Jário Cavalcante Vieira, procurador do Ministério Público de Contas. Eu voto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, que seja julgado regulares as contas anuais dos ordenadores de despesas do FMS Santa Filomena do Maranhão. É esse meu voto, senhor prefeito. Contas regulares. Regulares. Isso aqui não tem ressalva, inclusive, esse processo, né? É só o FMS. O processo 4.692 de 2014, prestações de contas anual dos gestores, exercício financeiro de 2013, tomada de contas do FMAS de Santana do Maranhão, exercício de 2013, no caso. A responsabilidade é Francisca Maria Valentim Gomes Oliveira, prefeita, e Janimar Suassuna Veríssimo Medeiros, secretária municipal de Assistência Social. Devidamente analisado pela unidade técnica, com a parecer do Ministério Público de Contas, da doutora Flávia Gonzalez Leite, pelo que voto emitir parecer pela aprovação com ressalva das contas dos ordenador de despesas do FMAS, Francisca Maria Valentim Gomes, prefeita no exercício de 2013, considerando as diretrizes ratificadas pelo Pleno na sessão de 8/3 de 2017 e subsidiada pela resolução da Atricom de número 1 de 6 de agosto de 2014, por medida de racionalidade administrativa, julgando pela regularidade com ressalvas. É esse meu voto, e inclusive com o voto, no caso, em relação a ex-prefeita. É esse meu voto, a outra subsidiária, está tudo ok. Contas regulares, com ressalva. Está tudo ok. Só, doutor? Tem mais uma só, é o 5.099 de 2014. Alto trabalho, não é conselheiro que não trabalha, né? Prestação de contas anual de gestores 2013. Tu é fogo, tu tá animado, hein, conselheiro? O conselheiro está pedindo que eu relate com detalhe. Exercício financeiro de 2013, tomada de conta do FMAS de Mirador. Amigo Diego Lobão, doutor Joaci de Andrade Barros, prefeito, e José de Jeremias Gomes, secretária de Finanças. Quanto à responsabilidade de FMAS, devidamente analisado pelo setor técnico, parecer do Ministério Público de Contas, eu voto que seja emitido parecer pela aprovação com ressalva das contas do ordenador de despesa, no caso de Mirador, e ressalvando só que,
julga regular com ressalvas, contas, no caso, outros do Joaci também de Andrade de Barros, e senhor José Jeremias, secretário de Finanças, ordenador de despesas FMAS, observando que este julgamento não produzirá efeitos para fins do artigo 1º da Lei 6490 em relação ao prefeito. É esse meu voto, senhor presidente. Não tendo mais processo a relatar nesta data. Né? O doutor Nonato Lado. E os dois processos ainda faltam, que eu relatarei no presidente, senhores conselheiros, doutor... Poucos processos. Eu, havendo retirado de pauta o processo de prestação de contas municipais, me restaram 6 processos. Todos eles de tomada de conta especial. Todos eles com meu voto de acordo com o Ministério Público. Todos eles pedindo o envio de cópias deste acordo para o Ministério Público de Contas SUPEX e para a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, essa é a base dos 6. Na identificação, são os seguintes: 6519-2016, tomada de conta especial, convênio 100/210, Secretaria Estadual de Saúde, exercício 2009, e o convenente aqui é Enésio Lima Milhome, aqui qualificado. O 7397-2016, TCE Maranhão, exercício 2010, a Secretaria Infraestrutura, o gestor é Enésio Lima Milhome, aqui qualificado. O 9013-2016, o convênio 294-2011, exercício financeiro também, aqui, 2011, já disse, a secretaria é a SECMA, o gestor o responsável é Sebastião Pereira de Souza, aqui qualificado. O 9128-2016, o convênio 112-2010, exercício de 2010, é da Secretaria Estadual de Saúde, o responsável é José Haroldo Fonseca Carvalhal. O 10.573-2016, o convênio 138-2009, com a Sinfra, exercício 2009, o responsável é o Washington Luiz de Oliveira, que não se trata do nosso colega, obviamente. O 1239-2017 é o convênio 419-2009, Secretaria Estadual de Saúde, exercício 2009, o convenente aqui é a Secretaria Estadual de Saúde, o responsável é Edivânio Nunes Pessoa, aqui qualificado. São esses os processos que eu tinha relatado, senhor presidente. Decidido, doutor. Doutor Pavão. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, senhor procurador. Eu relato o processo 3.505/2012, tomada de conta de gestores do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica e Avaliação do Magistério de Coroatá. Exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor Luiz Mendes Ferreira. Conforme relatado, trata-se de tomada de conta do Fundeb do município de Coroatá, exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor Luiz Ferreira Mendes, prefeito e ordenador de despesa no período mencionado. A análise técnica constatou algumas irregularidades de caráter meramente formal, como irregularidades em licitações e por aí afora. A procuradora doutora Flávia Gonzalez Leite emitiu parecer pelo julgamento irregular da tomada de contas com aplicação de multa ao gestor responsável. Como não há nem um dano ao erário, eu voto no sentido de que este tribunal julgue regulares, com ressalvas, as contas de gestão do Fundeb do município de Coroatá, exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Luiz Mendes Ferreira Mendes, prefeito municipal e ordenador de despesa, defeito do exercício financeiro, em razão das irregularidades formais remanescentes descritas no relatório de instrução.
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio pela aprovação, com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesas do Fundeb de Coroatás, senhor Luiz Mendes Ferreira, exercício financeiro de 2011. Aplicar ao gestor, senhor Luiz Mendes Ferreira, uma multa de R$10 mil em decorrência de atos praticados com infrações às normas legais, regulamentadas, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Intimar o senhor Luiz Ferreira, através de publicação do acordo da oficial, para que no prazo de 15 dias efetue o comprove o recolhimento da multa aplicada. Após o trânsito julgado, encaminhe à Câmara Municipal o processo em análise e enviar as previsões da execução de acordos após o trânsito julgado, mas via original do acordo, demais documentos necessários ao acompanhamento e cobrança da multa à hora aplicada. Então, regular com ressalvas, com multa. Decidido, doutor Paulo. Processo 2861/2012, tomada de conta de gestor de fundos municipais, Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Luzia, exercício financeiro 2011. Responsabilidade do senhor Alerimar Rodrigues Lima e Olga Rodrigues de Souza. Preliminarmente, constado que a tomada de conta do Fundo Municipal foi protocolada de forma tempestiva, conforme atesta o item 1 da seção 2 da Instrução Técnica. Também aqui constatamos que as irregularidades remanescentes foram de caráter meramente formal. Apesar disto, o procurador de contas, Dr. Jairo Cavalcante Vieira, se manifestou pelo julgamento irregular das contas. E o meu voto, dentro do exposto, é no sentido que este tribunal julgue regular, com ressalvas, a tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Luzia, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Antônio Alerimar Rodrigues Lima e da senhora Olga Rodrigues de Souza. Aplique de forma solidária aos responsáveis, senhor Antônio Alerimar Rodrigues Lima e da senhora Olga Rodrigues de Souza, uma multa no valor de R$20 mil, a ser recolhido no prazo de 15 dias, a contar a publicação oficial do acórdão, em razão das irregularidades que ficaram, que não tinha nenhum dano ao erário. Intimar o responsável por meio de publicação do acordo no Diário Oficial Eletrônico, para que no prazo de 15 dias, efetue e comprove o recolhimento do valor da multa aplicada. Após o trânsito julgado, encaminha a Câmara Municipal de Santa Luzia o presente processo, acompanhado do acordo, hora proposto, da sua publicação no Diário Eletrônico. Recomende ao atual presidente da Câmara do município que disponibilize os presentes contos a qualquer contribuinte para exame e apreciação do que deverá ser dada a ampla divulgação. E encaminhar a previsão de execução do acordo, em 5 dias após o trânsito julgado, cópia do acordo de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico para conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis. É o voto, senhor presidente. Regular com ressalva, com multas. Regular com ressalva, com multa. Processo número 3.569/2012, tomada de conta de gestores da administração direta do município da Prefeitura Municipal de Timbiras, exercício financeiro de 2011. Responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Silva Pessoa. Aqui a unidade técnica detectou várias irregularidades, entre as quais a falta de comprovação de despesas. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento irregular das contas, com aplicação com ressarcimento, e faço exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal julgue irregulares as contas de gestão da administração direta do município de Timbiras, ou melhor, da Prefeitura de Timbira, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato da Silva Pessoa, na qualidade de ex-prefeito e ordenador de despesas, em razão das irregularidades descritas no relatório de instrução técnica. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, voto para que este tribunal emita parecer prévio para a desaprovação das contas do ex-prefeito e ordenador de despesas da administração direta do município de Timbira, senhor Raimundo Nonato da Silva Pessoa,
em razão das irregularidades formais descritas. Condenar o gestor responsável, o senhor Raimundo Nonato da sua pessoa, ao pagamento do débito no valor de R$ 579.653,73, devido ao erário municipal, em razão da ausência de comprovação de despesa. Aplicar ao gestor responsável, o senhor Raimundo Nonato da sua pessoa, a multa de R$ 20.000, em razão da publicação em decorrência do atos praticados com infrações às normas legais e regulamentares de natureza contábil financeira. Intimar o senhor Raimundo Nonato Silva Pessoa, através de publicação do acordo da oficial eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do valor do débito. Após instância julgada, encaminhe à Câmara Municipal de Tibiro para esse processo, incluindo as principais peças processuais. E enviar a supervisão de execução de acordo, após instância julgada, uma via do acordo original. É o voto, senhor presidente. Irregular com aplicação de débito. Decidido. Agora passaria a relatar duas contas do município de Água Doce, que eu tinha pedido suspensão de pauta na semana passada. Trata-se do processo 4.814/2013, prestação de contas anual do prefeito, exercício financeiro 2012, município de Água Doce do Maranhão, responsabilidade do senhor José Eliomar da Costa Dias. Compulsão dos autos, verifica-se que, quando a análise é feita das contas, a unidade técnica competente constatou a existência de algumas irregularidades. As irregularidades da remanescente são de natureza meramente formal, que não configuram dolo, má-fé ou dano ao erário, incapaz, portanto, de levar a irregularidade das contas horas apreciadas. Como se não bastasse o acima exposto, podemos observar ainda a análise do comportamento da administração do Poder Municipal de Água Doce, exercício financeiro de 2012, no que se refere à condução dos segmentos vitais da gestão, bem como os principais indicadores de desempenho, como saúde, educação e gasto, como pessoal que o ente em referência cumpriu o que determina a Constituição Federal e as demais normas aplicáveis à espécie, bem como observou os princípios constitucionais que regem a administração pública. Gestão de pessoal, ele gastou apenas 53,99%. Gestão da educação, aplicou 62% dos recursos oriundos do Fundeb. E na gestão de saúde, o município aplicou 16,27% em despesas com saúde, cumprindo, portanto, os limites previstos na Constituição. Dessa forma, levando-se em conta as novas diretrizes do julgamento adotado para este acordo de conta, a partir da sessão plenária de 11 de 1 de 2017, tendo em vista o cumprimento dos principais indicadores de desempenho, entendo que esse acordo de conta deve emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de governo do município de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor José Eliomar Costa Dias. Emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas anuais do prefeito de Água Doce do Maranhão, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Eliomar Costa Dias, tendo em vista que a prestação de contas representa de forma parcialmente adequada à situação orçamentária, financeira e patrimonial do município e observa os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública. Intimar o senhor José Eliomar da Costa Dias, por meio de publicação do diário eletrônico, do parecer prévio, para que ele tome ciência. Encaminhar em 5 dias após todo julgado, presente processo à Câmara Municipal de Água Doce, acompanhado do parecer prévio sobre a publicação do diário oficial eletrônico. Recomendar ao senhor presidente da Câmara Municipal que disponibilize as contas analisadas durante 60 dias a qualquer contribuinte para exame e apreciação do que deverá ser dada ampla divulgação. Então, é regular com ressalva a conta de governo do município de Água Doce, exercício financeiro de 2012. Aprovados com ressalva. Finalizando, o processo 4.815/2013, tomada de conta de gestores dos fundos municipais, Fundo Municipal de Saúde de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro de 2012, responsabilidade do senhor José Eliomar Costa Dias. Muito bem, aqui a unidade técnica também detectou algumas irregularidades, o gestor foi citado, e o parecer do procurador é pelo julgamento irregular. Compulsão nos autos, verifica-se que quando da análise das referidas contas, a unidade técnica competente constatou a existência de irregularidades. Algumas irregularidades.
Verifica-se, pois, que as irregularidades constatadas na análise e mantidas em sua integralidade são de natureza meramente formal, não caracterizando, portanto, dolo ou má-fé por parte do ordenador de despesa, nem desvio de recursos públicos do dano ao erário. Razão pela qual entende que esta Corte de Contas deve julgar regulares com ressalvas as contas de gestão do exercício financeiro com aplicação de multas ao responsável. Tudo conforme as novas diretrizes de julgamento adotadas por esta Corte de Contas a partir da sessão plenária do dia 11 de 1 de 2017. Então, pelo exposto, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, voto para que esta Corte de Contas decida, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro de 2012, o senhor José Leomar da Costa Dias, em razão das irregularidades formais descritas no relatório de instrução técnica. Julgar regular com ressalvas as contas anual de gestor do Fundo Municipal de Água Doce, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor José Leomar Costa Dias, prefeito e ordenador de despesas, em razão das irregularidades formais acima remuneradas. Aplicar ao gestor responsável uma multa de R$10 mil devido ao erário estadual, em razão das ocorrências detectadas no processo que evidenciam a prática de infração às normas legais e regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Determinar o aumento da multa quando não paga dentro do prazo legal, enviar à Câmara Municipal em 5 dias após ter julgado para o processo e enviar a supervisão de execução de acordo, uma via original do acordo e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de cobrança da multa hora aplicada no valor de R$10 mil. É como voto, senhor presidente. Regular com ressalva, Regulares com com multa ressalva. de R$10 mil. E é só. Edmar. Senhor presidente, eu trago a relatoria, processo 1670-2007, tomada de conta especial do convênio 053-2006, 193-2003, 409-2006, 410-2006, 444-2006, 445-2006, 446-2006, 495-2006 e 582-2006, relativamente ao exercício financeiro 2006 da Secretaria de Saúde, de responsabilidade do senhor Humberto Ivar Araújo Coutinho. Todos são tomados de conta de convênio. O doutor Paulo Henrique se manifestou dizendo que encontra-se sem mácula digna de restituição ao erário, merecendo julgamento regular com ressalva, imputando multa. Eu estou julgando regular com ressalva, sem multa, tomada de conta especial dos convênios preditos e de ciência por meio de publicação do feito. É meu voto. Regulares. Contas regulares. 3158 de 2012, tomada de conta de gestor do FMS do município de Humberto de Campos, 2011, é o exercício de Valmíria da Conceição Cruz Mendes, doutor Jário Cavalcante emitiu parecer. O referido processo, aquele, salvo engano, aquele parecer, que ele se absteve de emitir o parecer conclusivo, mas emitiu o parecer, eu estou julgando regular com ressalva a tomada de conta anual de gestor do Fundo Municipal de Ciência Social, FMS, senhora Valmíria da Conceição Cruz Mendes, aplicando à mesa o valor de R$10.200 de multa. Esse é meu voto. Regular com ressalva e multa. De R$10.000. Processo 4021-2013, exercício 2012, de Francisco Aldir Lima Rabelo, Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique emitiu parecer do referido processo e pugnou. Contudo, vale afirmar que não se vislumbra que existência de fato que indique ocorrência de dano ao erário na execução da despesa pública ou outro evento lesivo ao patrimônio público, o seu parecer do mestre doutor Paulo, pugnando pela regularidade com ressalva. Eu estou acompanhando
Dr. Paulo, julgando regular com ressalva, aplicando ao responsável a multa de R$8.000. Regular com ressalva e multa. Regular com ressalva e multa. O processo São João dos Patos, processo 4032, 2013, 2012, José Mário Alves Souza e Ana Lígia Miranda Almeida Coelho. O doutor Jairo emitiu parecer analisando o documento e justificativa apresentada ao senhor José Mário Alves Souza por prefeito e pela senhora Ana Lígia Miranda Almeida Coelho, secretário de Estado, secretário municipal de saúde, ambos ordenador de despesa referente às ocorrências apontadas no RI número 7102/2014. Não há ocorrência que combine imputação de débito. Esse aqui, aliás, esse é a unidade técnica. E o doutor Jário, mesmo como o anterior, se abstém de emitir parecer conclusivo, respeitando a possibilidade de adoção de medida de acordo com 139 da Lei Orgânica. Eu estou emitindo parecer pela aprovação com ressalva e julgando regular com ressalva a tomada de conta especial, conta de gestão do Municipal de Saúde, 2012, de José Mário Alves Souza e Ana Lígia Miranda de Almeida, dando ciência ao gestor e recomendações. Contas regulares, com ressalva. Com ressalva. Finalizando, senhor presidente, eu tenho o processo 7098 da Prefeitura de Passo Lumiar, é uma denúncia de 2017, com o denunciante com manifestação em ouvidoria, de responsabilidade de Domingos Francisco Dutra Filho e Neusilene Núbia Feitosa Dutra. Esta denúncia aconteceu o protocolo na casa, que tramitou, foram os submetidos à apreciação do Ministério Público, da Lava do Dr. Jairo, que opinou pela realização de uma inspeção. Senhor presidente, ele foi citado, apresentou a defesa, e eu resolvi trazê-lo aqui porque, segundo o meu entendimento e baseado no artigo 41 da caput da Lei 8258/2005, que diz que a denúncia sobre matéria de competência do tribunal deverá referir-se ao administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente às irregularidade ou ilegalidade denunciada. No parágrafo 1 diz que o tribunal não conhecerá da denúncia que não observe os requisitos e formulação prescritos no caput deste artigo, devendo o respectivo processo ser arquivado após a comunicação ao denunciante. Assim, acolhendo o que foi trazido nos autos pela unidade técnica, divergindo do outro Ministério Público, que pediu pela inspeção, complementado com o que antes for acrescido, diante do argumento aqui apontado pelo relator, com foco no artigo 41, já dito, eu estou arquivando a presente denúncia, tendo em vista a ausência de preenchimento do requisito de formalidade previsto no artigo 41 da Lei 8258/2005. Este é meu voto. Senhor presidente. E é só. Tendo em vista a divergência manifestada pelo voto do relator, nós pedimos a palavra para ressaltar a necessidade da continuidade dessa denúncia. A unidade técnica, ela realmente destacou que alguns elementos exigidos pelo artigo 41 não constam da. Entretanto, a própria unidade técnica, ela se manifesta pelo conhecimento e processamento da denúncia. Por quê? Por causa da gravidade dos fatos denunciados. Qual é essa gravidade? Há uma dispensa de licitação no valor de R$ 5.420.000, e essa dispensa de licitação, segundo a análise da unidade técnica,
ela não atende aos requisitos legais, tendo, inclusive, havido uma prorrogação que fez com que esse valor fosse aumentado em mais R$ 486 mil. Também, na mesma denúncia, é relatado um contrato de licitação de transporte escolar que também apresenta problemas na contratação. Segundo eu estou lendo aqui no relatório, outras irregularidades foram noticiadas. O contrato foi iniciado antes da assinatura, então é um contrato de locação em que há indícios, é um contrato de locação de veículos para transporte escolar em que há indícios de que essas despesas foram feitas antes das aulas iniciarem. 41. E uma séria a relação grande aqui, inclusive da falta de transparência, que esses contratos não foram disponibilizados tempestivamente. Essa é a razão pela qual o Ministério Público se manifestou pela realização de diligência. Ainda mais porque o município, o jurisdicionado em questão, é o município de Paço do Lumiar, que fica a poucos quilômetros. Não traz custo nenhum para o Tribunal de Contas fazer uma diligência no município de Paço do Lumiar para averiguar a execução desses contratos. O Tribunal de Contas, inclusive, poderia, de ofício, realizar essas diligências. É para isso que serve, por exemplo, o SACOP. Quando o Tribunal de Contas recebe um contrato, ele pode, dependendo das características do contrato, de ofício diligenciar para verificar a execução do contrato. O Ministério Público, então, não vê razões para que essa denúncia seja arquivada. Na verdade, está se perdendo uma oportunidade de, dando continuidade a esse processo, averiguar fatos que, como nós colocamos aqui, se apresentam dignos de averiguação. Embora haja um problema formal, isso em nada impede o tribunal de agir. Na verdade, eu colocaria até que, em sendo esse processo efetivamente arquivado, o Ministério Público ia pegar essas mesmas informações e ia fazer uma representação pedindo a mesma coisa, para que seja feita a inspeção. Então, tendo em vista que esse tribunal ele tem prezado, inclusive, pela economia processual, tem tomado decisões aqui nesse sentido, nós solicitamos ao Pleno que acate o nosso parecer e dê prosseguimento a essa denúncia para que a unidade técnica faça as devidas diligências e averigue as irregularidades denunciadas. Senhor Presidente, eu queria só para complementar, dizer o seguinte: eu tenho um juízo formado a respeito de documento, aliás, não chamo de documento, papel apócrifo. Isso é um tipo de coisa de covarde que não quer aparecer. O cara está lá no interior, o cidadão está lá no interior, está se achando lesado pela administração pública, tem a oportunidade dele vir dizer, dar o endereço, vir prestar esclarecimento para a gente e manda apenas apocrifamente. Eu tenho juízo de valor, até porque eu já fui vítima disso tudo, e tudo foi derrubado, mas isso não deixou de tirar da mídia o nome relacionado com o meu nome. Então, depois, mesmo arquivado no STJ, mesmo não recebido pelo Ministério Público, Procuradoria Federal, mas já saiu o nome das pessoas. Então, é uma coisa covarde. Agora, eu concordo em parte com o Ministério Público, que vai para minha mão, naturalmente, essa reclamação de Vossa Excelência, caso venha, aí é outra história. Aí é outra história porque vem documentado, assinado por uma pessoa de responsabilidade e que comanda um órgão sério da administração do Tribunal de Contas. Aí é outra história, meu comportamento é outro comportamento. Agora, como eu repito, eu não simpatizo, não gosto, não concebo uma covardia das pessoas que denunciaram os outros, e isso é comum, está sendo comum em mídia. Depois a gente vai, trabalha, não vai encontrar nada. Agora, Vossa Excelência, fazendo a representação, não tem problema nenhum, eu estou com Vossa Excelência. Presidente, só para elaborar aqui com a Celina de Maio, há uma questão substantiva, que é a ilegalidade da forma da coisa. O artigo proíbe. Quer dizer, eu nunca esqueço
muitas pessoas já viram, em Veneza, Palácio dos Doges, um leão enorme com uma boca aberta, denúncia secreta, mas isso era em 1600 e alguma coisa. Você chegava e dizia que fulano de tal estava falando mal do governo, tinha tal, e no outro dia ele estava preso naquela prisão famosa da Ponte dos Suspiros. Então, o Ministério Público admira a preocupação, quer dizer, isso não impede de que uma notícia qualquer, um papel em branco achado, faça uma indicação de uma fraude, uma ilegalidade. O tribunal está aqui para isso, para acompanhar não só esse, como todos os processos. Agora, não se pode admitir uma denúncia secreta. Quer dizer, agora, de que se pode ir atrás por outras indicações, inclusive o Ministério Público pode solicitar, aí sim, aí nós temos uma via absolutamente legal. Eu acho que abrir mão de princípios legais em nome de qualquer coisa, eu não concordo. Agora, concordo que se tenha interesse em ir atrás dessa questão para saber se existe ou não. Essa é só a minha opinião sobre essa matéria. Defender o artigo 41, defender a lei e ser contra qualquer coisa secreta, apócrifa e tal, porque isso daí traz consequências mais danosas do que o possível dano que tenha sido causado no município. Era essa a minha colocação, senhor. Mais alguém quer se manifestar? Bom, então vou colher os votos. Doutor Álvaro, doutor Pavão, doutor Osta. Presidente, eu me considero impedido nessa votação. Entendi. Então, declarado a suspeição, na verdade, doutor Osta, os autos estão arquivados. Doutor Osta. Senhor presidente, o processo 3488/2013 é uma prestação de contas do presidente da Câmara Municipal de Carolina, exercício financeiro 2012, de responsabilidade do senhor Bernardino Coelho. A instrução processual observou o princípio da ampla defesa e o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo arquivamento das contas. Senhor presidente, eu vou resumir tudo e concordar com o parecer do Ministério Público no sentido de que esse Tribunal de Contas decida arquivar a prestação de contas do presidente da Câmara Municipal de Carolina, exercício 2012, sem entrar. Autos arquivados. Processo 3917/2013, trata-se de tomada de conta de gestor do Fundo Municipal de Saúde de Lago do Rodrigues, exercício financeiro 2012, responsabilidade do senhor Valdemar Souza Araújo, prefeito, e do senhor João de Souza Rolim Neto, secretário de Saúde. O Ministério Público se manifestou no sentido... Aliás, o Ministério Público se absteve de emitir parecer conclusivo. E, diante da instrução processual, a análise técnica não detectou irregularidades remanescentes que causassem dano ao erário, e eu tenho votado sempre no sentido de que nessas circunstâncias julgar regular com ressalva sem aplicação de multa tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Saúde do Lago do Rodrigues, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir recurso extraordinário 848/826-DF e emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva de contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Saúde do Lago do Rodrigues, de responsabilidade do senhor Valdemar de Souza Araújo, exercício financeiro 2012, em razão da inexistência de irregularidades causadoras de dano.
É como voto, senhor presidente. Contas regulares com respectivo parecer prévio. 42, processo 4205-2014, prestação de conta da prefeita de Centro do Guilherme, responsabilidade da senhora Maria Deusdete de Lima, exercício nascido 2013. O Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de se abster de emitir parecer conclusivo. E, não obstante as ocorrências evidenciadas ao longo da instrução do processo, revi os critérios de julgamento das contas de gestão do exercício em apreço, razão pela qual venho considerando nos processos de minha relatoria apenas ocorrências relativas às despesas com pessoal e à apuração de aplicação do mínimo exigido da receita de impostos e transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como nas ações de saúde. Nesse sentido, minha posição é emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais da prefeita do Centro do Guilherme, exercício financeiro 2013. Processo 4243, 2014, tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaipava do Grajaú, exercício financeiro 2015, responsabilidade do senhor João Gonçalves Lima Filho, prefeito, e senhora Alaide Gonçalves Leite, secretário municipal de Assistência Social. O Ministério Público opinou pelo julgamento irregular das contas com aplicação de multas. A unidade técnica concluiu pela inexistência de irregularidades ensejadoras de dano ao erário. Diante do exposto e em desacordo com o parecer do Ministério Público, eu voto no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regulares com ressalvas à tomada de conta de gestores de Itaipava do Grajaú, do FMAS, por força da tese fixada naquela tese anterior, aplicar solidariamente aos responsáveis a multa no valor de R$5.000, em razão dos atos registrados no relatório de instrução, que demonstram patentemente a ausência de contabilização das obrigações previdenciárias, parte patronal, assim como a ausência de recolhimento do INSS das verbas previdenciárias inerentes à parte dos segurados. É como voto. Regular com ressalva, com multa. 4282, 2014, trata-se de tomada de conta de gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Cidelândia, responsabilidade do senhor Augusto Alves Teixeira, prefeito, período de 1 de janeiro de 2013 a 8 de abril de 2013, da senhora Maria do Socorro Costa, secretária municipal de Desenvolvimento Comunitário do Trabalho, período 2 de janeiro de 2013 a 5 de maio de 2013, do senhor Ivan Antunes Caldeira, prefeito, período 9 de abril de 2013 a 3 de 12 de 2013, da senhora Ilana Melo Moreira de Araújo, secretária municipal de Desenvolvimento Comunitário e Trabalho, período de 6 de maio de 2013 a 31 de 12 de 2013, relativo ao exercício financeiro de 2013. O Ministério Público se manifestou opinando pelo julgamento regular com ressalvas. Eu sigo também, no caso aqui, também o parecer do Ministério Público, no sentido de julgar regular com ressalva, sem aplicação de multas, essa tomada de contas desses fundos. Como voto, senhor presidente? Regulares com ressalva. Processo 4283, tomada de conta de gestor do Fundo Municipal de Saúde de Cidelândia, responsabilidade do senhor Augusto Alves Teixeira, prefeito, período de 1º de janeiro de 2013, aquele que eu já citei agora, os períodos desses gestores. O Ministério Público se manifestou opinando pelo julgamento regular com ressalvas, e eu sigo também o parecer do Ministério Público,
no sentido de julgar regular com ressalva, sem aplicação de multas, essas referidas contas desses fundos. Contas regulares com ressalva. E, por último, processo 3571-2015, prestação de conta do presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, senhora Maria José Reis Santos, referente ao exercício financeiro de 2014. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular das contas. Análise técnica emitiu relatório de informação e instrução, onde concluiu que não há nenhuma ocorrência. E eu voto no sentido de acolher o parecer do Ministério Público para que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalvas. Julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Cantanhede. Contas regulares. Uma vez que não há nenhuma ocorrência na referida conta. É só, não é? É só. Doutor Nava. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, relatar um conjunto de contas em grau de recurso de reconsideração do município de São João do Caru, relativo ao exercício financeiro de 2009, contas do prefeito, contas da administração direta, contas do Fundeb e contas do Fundo Municipal de Saúde. Comecemos, então, primeiro pela conta do prefeito. Essas contas, aliás, o recorrente prefeito é o senhor Alisson Luiz Camporeis, procurador constituído, tem a senhora Raíssa Melo Salles em sua respectiva OAB e outros. Parecer prévio recorrido é o de número 122 de 2015, oficiou nos autos como membro do Ministério Público, Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis. Na sessão de 7 de outubro de 2015, o tribunal emitiu parecer prévio pela desaprovação das contas em face do rol de irregularidades que apresentava e não foi resolvido quando da apresentação da defesa. E o resultado do julgamento foi embargado. O embargo foi apreciado pelo tribunal, conhecido, foi dado provimento para corrigir alguns erros, alguns equívocos. Na sequência, houve a impetração do presente recurso de reconsideração, que encaminhou-se para a unidade técnica, que após a análise, encaminhamos para ouvir o Ministério Público, que opinou, em síntese, pelo conhecimento, mas pelo improvimento do recurso. Fizemos a análise, senhor presidente, e verificamos que várias das irregularidades apresentadas no início, no primeiro julgamento, foram completamente sanadas ou regularizadas. O montante o quantitativo e a qualidade dessas questões que foram sanadas tem um impacto fundamental na análise da emissão do parecer prévio, motivo pelo qual nós estamos discordando do parecer do Ministério Público, propondo que se conheça do recurso e dar-lhe provimento parcial para alterar, por entender que os elementos recursais trazidos dos autos são suficientes para excluir do parecer prévio, número 122, as irregularidades contidas e consignadas nos itens 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15. Alterar ainda as redações dos itens 2 e 14. E, com isso, se altera substancialmente o parecer prévio anterior, conteúdo do parecer prévio anterior, motivo pelo qual entendo, já afirmando, discordando do parecer do Ministério Público, que foi pela manutenção, pela emissão, continuar parecer prévio pela desaprovação, nós estamos propondo que seja emitido parecer prévio, novo parecer prévio, pela aprovação com ressalvas, haja vista os recursos, ou melhor, as irregularidades remanescentes, entendemos não ser mais fundamental, não serem mais determinantes para continuar com o parecer prévio pela desaprovação das contas. É como propomos, senhor presidente. Regulares com ressalva. Perfeito.
O segundo processo é o 3588, administração direta, as contas da administração direta, também do exercício financeiro de 2009, São João do Caru. Everaldo Arthur Francisqueto é o responsável aqui e recorrente. Secretário de Administração, Planejamento e Finanças. Não há procurador constituído. O acórdão que está sendo recorrido é o de número 955 de 2015. O membro do Ministério Público oficiou nos autos, doutora Flávia Gonzalez. Também na mesma data, de 7 de outubro de 2015, foi julgado irregulares as contas, aqui mencionadas, ante o rol de irregularidades remanescentes, condenado o gestor responsável ao pagamento do débito da quantia de R$ 1.230.604,40, acrescido da multa de R$ 123.060,44 e uma multa ainda pelas demais irregularidades, somando a quantia de R$ 5.200. Foi interposto embargo de declaração e foi conhecido, mas negado o provimento. Houve, então, um recurso de reconsideração, que foi analisado pela unidade técnica, e o Ministério Público, ao ser ouvido, opinou pelo provimento parcial para que sejam extirpadas as demais ocorrências, mantendo-se, no entanto, entretanto, o julgamento da irregularidade das contas. Face à permanência descrita no item A3, ensejador da imputação de débito, diz aqui o Ministério Público. Fizemos análise, senhor presidente, verificamos e esquadrinhamos todos os pontos necessários para que pudéssemos nos posicionar. E assim fazendo, estamos nos posicionando aqui, acolhendo o parecer do Ministério Público, propondo que se conheça o presente recurso, dar-lhe provimento parcial, excluindo as irregularidades dispostas nos itens 2 a 6 da linha A, reduzindo o valor da multa de R$ 4.000, disposta na linha D, para R$ 3.000, excluindo-se a multa de R$ 1.200 descrita na subalínea D2, tendo em vista a eliminação do item 6 da linha A, e reduzindo o montante da multa aplicada de R$ 5.200 para R$ 3.000. Cancelar os encaminhamentos previstos nas alíneas F e G, mas manter os demais termos do acórdão recorrido de número 955, inclusive quanto ao mérito que é pela irregularidade, considerando que o valor da imputação do débito não foi excluído. Contas irregulares com débito e multa. O processo número 3586, recurso de reconsideração do mesmo município, do mesmo exercício financeiro, só referente ao Fundeb, responsável é Everaldo Arthur Francisqueto, secretário municipal de Administração e Planejamento e Finanças, e senhora Nívia de Cássia Amaral Pereira, secretária municipal de Educação. Não há procurador constituído, o acordo recorrido aqui é o de número 954/2015, membro do Ministério Público de Contas oficiou nos autos, doutora Flávia Gonzalez. Na mesma data de 7 de outubro de 2015, foi julgado irregulares essas contas e, em face do rol de irregularidades, teve uma condenação dos dois secretários pelo pagamento de R$ 50.000, em face de não terem comprovado o pagamento de uma aquisição de um imóvel, e foi aplicada uma multa no valor de R$ 5.000, correspondente a 10% sobre 50 mil, e uma multa total pelas demais irregularidades. Todas essas multas aplicadas foram de formas solidárias. A multa total no valor de R$ 4.000. Houve embargo de declaração, foi conhecido, negado provimento, o recurso foi impetrado, analisado pela unidade técnica, e o Ministério Público, ao ser ouvido, opinou pelo provimento parcial do recurso para que seja extirpado as demais ocorrências, mantendo-se, entretanto, o julgamento pela irregularidade das contas, considerando que o valor dos R$ 50.000 a que me referi não teriam sido comprovada a sua... não teriam sido comprovados. Nós fizemos análise, senhor presidente, e, ao final, nos posicionamos acolhendo a manifestação do Ministério Público, conhecer do recurso, dar provimento parcial, excluindo a irregularidade disposta na linha 6A
com essa linha aqui, 6A, só para... Modificando o conteúdo dos itens 2 e 3 da linha A, e diz respeito a não encaminhamento, o 2, não encaminhamento do relatório anual de gestão, e não o 3, não apresentação de cópia de ato de designação do responsável pela ordenação de despesa, reduzindo a multa no valor de R$4.000, aquela multa total, para R$2.000, cancelar os encaminhamentos das alíneas F e G e manter os demais termos do Acórdão PL 954/2015. Então, como proponho. Acordo, contas irregulares. Contas irregulares. Processo 958 é o último processo, desculpem, 3590, diz respeito à conta do Fundo Municipal de Saúde do mesmo município, a responsável e recorrente, a senhora Maria da Glória de Melo Rodrigues, no período de janeiro a março de 2009, e no período subsequente, a senhora Ananda Soares de Azevedo. Não há procuradores constituídos, o acórdão recorrido de número 957/2015. Também aqui, doutora Flávia Gonzalez foi a membro do Ministério Público que atuou no feito. 7 de outubro de 2015, a data do julgamento, pelo julgamento irregular das contas referidas, que inclusive condenou o responsável à reposição, ao pagamento do débito da quantia de R$7.000, em razão do que consta na linha 2, no item 2 da linha A. Multa de R$700, correspondente a 10% sobre esse valor, e R$2.000 pelas demais irregularidades. R$2.000 para a senhora Maria da Glória de Melo Rodrigues e R$3.000 para a senhora Ananda Soares de Azevedo, em face de irregularidades em períodos distintos. O julgamento foi embargado, foi conhecido, mas foi negado o provimento. Entrou com recurso de reconsideração e foi analisado. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial, julgamento mantendo-se o julgamento irregular das contas. Opinou pela redução também de multas, tanto de uma quanto da outra ordenadora de despesa. Aqui nós fizemos a análise, senhor presidente, e ao final estamos nos posicionando, acolhendo a manifestação do Ministério Público quanto ao provimento do recurso. Conhecer do recurso, dar-lhe provimento parcial, reformando o acórdão número 957, modificando a posição do julgamento estabelecido na linha A. Aqui nós estamos, na verdade, acolhendo o parecer do Ministério Público somente quanto ao provimento do recurso, mas só com relação a uma parte. Então, na verdade, aqui é acolhimento parcial, bem da verdade, acolhimento parcial, porque a gente está modificando o julgamento, né? Então, nós estamos propondo que o posicionamento do julgamento seja estabelecido na linha A, passará a ser julgamento regular com ressalva, isso porque nós entendemos que aquele débito de R$7.000, ela conseguiu comprovar a documentação e eliminou. Então, modificamos para julgamento regular com ressalva, porque as demais irregularidades eram de menor importância. Então, é nesse sentido. Estamos também reduzindo a multa que foi aplicada de R$2.000 para R$1.000 e fazendo aqui isso, R$2.000, a senhora Maria da Glória de Melo Rodrigues. Tinha sido aplicada a multa de R$2.000, passou para R$1.000. E a da senhora Ananda Soares Azevedo, de R$3.000, passando para R$2.000. Essas são as nossas considerações e proposta de decisão, senhor presidente. Contas regulares com ressalva e multa. Doutor Osmário. Senhor presidente, conselheiros, doutor procurador, iniciou relatando o processo 4315/2013. Trata-se de prestação de contas do Fundeb de Presidente Vargas, 2012, responsáveis senhor Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, senhor João Batista dos Santos e senhora Edviges Maria de Souza Frazão. Apesar de citados gestores não apresentaram defesa,
Dentre as irregularidades identificadas pela unidade técnica, eu destaco despesas não comprovadas referente à folha de pagamento, pagamento de abono salarial sem previsão em lei, ausência de comprovação de repasse ao regime de previdência próprio de valores retidos dos servidores, dentre outras irregularidades. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jário Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas, imputação de débito e multa. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, com imputação de multa solidariamente aos gestores, no valor de R$ 5.610.449, e mais multas. E ainda a emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas em relação ao senhor Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, isso para efeitos eleitorais. É a proposta nesse processo. Contas irregulares com débito e multa. Perfeitamente. Processo 4538-2013, também prestação de contas de Fundep, desta feita de Ribamar Fiquene, 2012, responsáveis o senhor Diony Alves da Silva e a senhora Ivoneide Feitosa Pereira. Apesar de citados, os gestores não apresentaram defesa e as irregularidades apontadas pela unidade técnica foram despesas não comprovadas referente à folha de pagamento, também despesas não comprovadas referente a contribuições previdenciárias. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas. Nesse caso, estou divergindo do Ministério Público de Contas e proponho, no sentido desta Casa, emitir parecer prévio pela desaprovação das contas em relação ao ex-prefeito, ordenador de despesas, Diony Alves da Silva, e julgar irregulares as contas. Isso daí em relação aos três gestores, inclusive o ex-prefeito. E ainda condenar solidariamente os responsáveis ao pagamento do débito, R$ 2.841.511, mais multas. É a proposta de decisão. Doutor Osmar, tem uma dúvida. Porque o senhor fala em 3 gestores, mas na pauta só tem 2 gestores. Em relação ao processo 4538, são 2 gestores. Tá. Por relação ao processo 4315, são 3 gestores. Esclarecido. Senhor presidente. Ok? Esclarecido. Diante dos fundamentos do voto, nós reformamos o nosso parecer para que seja pela irregularidade, conforme o voto do relator. Então, contas irregulares com débito e multa. E é só, senhor presidente. Tratado, declaro encerrada a presente sessão. Só se relatar naquele que fosse melhor ficar sem presidir o processo. Então, desculpe aí a nossa falha, eu convido... eu convido o... É porque eu relatei poucos processos hoje. Convido o presidente Nonato lá para relatar o processo em breve. Não, mas está muito cedo ainda hoje. Para relatar os processos restantes, conselheiro Álvaro César de França Ferreira. Presidente, conselheiros, doutor procurador. Não terminou. É o processo 3.470 de 2014, prestação de conta anual de gestores. Ainda tem processo? É o conselheiro que mais trabalha aqui, é esse. O 3.470 de 2014, prestação de conta anual de gestores de 2013, do FMAS de Brejo, responsabilidade de Omar de Caldas Furtado Filho, prefeito, e Lourival Rodrigues de Abrantes, secretário de Promoção Social e combater a pobreza. Ele está combatendo a pobreza. A advogados constituídos, Dr. Silas Gomes Braz Júnior e todo o seu escritório, né? Não vou citar aqui. Esse processo devidamente analisado pelo Dr. Ministério Público de Contas, ele
opina que sejam regulares com ressalvas, sem aplicação de multa. E eu emito meu parecer prévio de acordo com o doutor Ministério Público de Contas, quanto ao gestor, no caso prefeito, né, que nós não podemos votar, tem que ser parecer prévio, né? Regular correção. E o segundo responsável também não tem multa, então é esse meu voto. O processo 3.474/2014, prestação de conta anual de gestores do FMS, também de Brejo, e a responsabilidade do senhor Omar de Caldas Furtado Filho, prefeito, e Lilian Carvalho Caldas, secretário de Saúde, exercício 2013. Advogados constituídos são os advogados Dr. Silas Gomes Braz Júnior e seu escritório, que abrange vários advogados. Inclusive, falava do doutor Jairo, desse processo do doutor Jairo. Eu manifesto referir a prestação de contas que sejam julgados regulares com ressalvas, regulares no caso, e no caso do outro Ministério Público de Contas, considerando a abstenção de opinião do Ministério Público de Contas, em virtude de que o processo não foi devidamente analisado pela unidade técnica na sua defesa. Então, eu vou votar pela regularidade sem ressalva, né? De acordo com sem voto do doutor, o parecer do Ministério Público de Contas. Resultado é promulgado de acordo com o voto do relator, nada mais havendo a tratar da sessão. E um convite para um lanche.